A doutora Margarete Dalcomo é pesquisadora e pneumatologista. Ela participou de uma reunião entre o Ministério da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde. A intenção era discutir os efeitos e ações sobre a pandemia do coronavírus no Brasil. Ela e outros médicos especialistas fizeram frente às recomendações para a contenção do vírus. Para a médica, as medidas de hoje são necessárias para que no Brasil não se repita o que acontece na Itália. Tudo isso é importante porque a Sociedade de Gineco-Obstetrícia e de Pediatria, quer dizer, tentando dar uma cobertura a toda a nossa população e a sociedade civil. A questão da resposta é o Brasil se antecipar, Mauro, para que nós não sejamos o que é uma Itália hoje. Nós estamos tentando, nós somos hoje o que a Itália era um mês atrás, e hoje a Itália tem essa catástrofe epidemiológica e humanitária que nós estamos vendo. Nós reconhecemos que a epidemia se instala no Brasil, a epidemia é crescente, esperamos o pico epidêmico calculado pelos epidemiologistas para daqui a 1 mês e meio, esperamos que daqui a 2 semanas tenhamos aproximadamente 1.000 casos no Rio de Janeiro, mais de 1.000 casos em São Paulo, e estabelecemos, existe uma proporção já pelas experiências dos outros países, e é importante registrar aos colegas, Mauro, que essa reunião foi de grande relevância porque nós pudemos trabalhar online com colegas que já viveram essa experiência, com os colegas da Espanha, havia inclusive um colega espanhol que ficou conosco o tempo todo, colegas dos Estados Unidos, o Dr. Khalil, que tem conduzido o ensaio clínico com tratamento com antiviral nesses pacientes nos Estados Unidos. E o Brasil, com isso, com a chancela do Ministério da Saúde e dessas sociedades médicas, estabeleceu recomendações de afastamento, por exemplo. Então, recomendamos coisas práticas do tipo: quem chega de viagem assintomático hoje ao Brasil deve ficar 7 dias em casa. Quem é contato... Independente de sintomas, chegou do exterior de qualquer país. Não há mais país de carga maior, porque hoje já é reconhecido como pandêmico. Então, alguém que foi viajar para Buenos Aires, passar um fim de semana, 7 dias vai ter em casa. Tá. 7 dias em casa, porque a Argentina já tem caso, né? Respondendo à sua pergunta. E quem é contato de caso confirmado, ou seja, um familiar que está confirmado, está bem, considerando que 80% dos casos são casos leves, portanto tratados com sintomático em casa, sem necessidade. 20% dos casos evoluirão com gravidade, necessitando internação hospitalar, e desses 5% vão necessitar de ventilação mecânica. Prevenir casos graves onde o uso de ventilação mecânica é necessário é o objetivo dos especialistas. Nenhum sistema de saúde conseguiu atender uma demanda tão grande e constante desses casos. A médica dá o exemplo da cidade de Lombardia, na Itália, que só em um dia foram necessários mais de 580 respiradores. Qual é a determinação e o nosso desejo dos epidemiologistas e de nós clínicos? É que nós achatemos a curva epidêmica no Brasil, Mauro, que nós não sejamos o que é a Espanha hoje. Madrid está em vias de ser fechada como cidade, todos os museus, Madrid está com um número de casos enorme, a Itália com quase 1.000 mortos. Então, assim, a situação nós queremos, apesar de todas as dificuldades que nós sabemos, né, a desorganização de alguns locais em relação ao SUS, nesse sentido, São Paulo é paradigmático porque tem uma situação de maior organização quando compara, por exemplo, com o Rio de Janeiro, onde eu moro, mas nós esperamos que o SUS seja capaz de dar uma resposta robusta à epidemia, uma vez que nós não temos nenhuma dúvida. Caberá a nós, pneumologistas, tratar os casos graves, hospitalizados, sem dúvida. A médica reforça a suspensão de eventos sociais em qualquer caso, evitar totalmente as aglomerações. A alta transmissibilidade do coronavírus preocupa e coloca em alerta até os médicos. Sobre a taxa de mortalidade, ela afirma que é maior entre os idosos. A mortalidade, essa é uma doença que mata velho. É uma doença que mata gente de idade, pessoas idosas e quem tem comorbidades. Então, os pacientes que faleceram jovens, e já faleceram alguns,
né, são pacientes que eram portadores de condições prévias, doenças prévias, autoimunes, paciente transplantado de órgão, com HIV, paciente no Brasil, no nosso caso, por exemplo, paciente com tuberculose, no meio do tratamento, se contamina, a probabilidade de morrer fica muito grande pela associação dessas duas comorbidades. A médica orienta que os idosos não saiam de casa. Ela pede que por 60 dias os idosos, outros grupos de risco, permaneçam em suas casas e que os familiares redobrem atenção com a higienização. Em casos de sintomas comuns de gripe, a orientação é tratar em casa. Só os casos com sintomas graves do vírus é que devem procurar atendimento médico. Ela explica quando um caso é considerado grave e quais seus sintomas. Então, eu diria que os sinais de alarme são febre alta e dispneia. A médica finaliza dando recomendações a toda a população. Que nos comportemos da maneira adequada, que mantenhamos higiene pessoal absolutamente de modo rigoroso e obsessivo, né, que protejamos os nossos colegas e a nós mesmos, porque nós não podemos ficar doentes, nós seremos a força de trabalho, os enfermeiros. Na China morreram muitos enfermeiros, muitos auxiliares de enfermagem, então nós temos que dar muita proteção, equipamento de proteção individual. O ministro nos deu nessa reunião uma informação muito interessante, Mauro, de que o governo havia liberado uma verba nesse plano de contingenciamento, né? Lembrando que nós ainda consideramos que o Brasil está numa fase de contingenciamento ou de contenção da epidemia. Nós chegaremos à fase de mitigação, sem dúvida nenhuma, que é quando nós tentaremos impedir essas mortes. Mas, de todo modo, a compra extraordinária de EPIs para distribuição no SUS e o número de testes, que é uma coisa que sempre nos perguntam, se nós vamos ter teste para todo mundo. Isso é um temor. Nós vamos ter teste para todo mundo, sim. Eu trabalho na Fiocruz, nós já entregamos ao governo 30 mil testes. Serviço público. O governo já fez um pedido de compra da Fiocruz de mais 40 mil testes, então a resposta a essa pergunta é sim. Nós teremos testes para todo mundo suficientes.